Bem-vindos a mais uma aula de gestão de projetos. Sou o professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. Nessa aula nós seguimos com o assunto do planejamento do prazo do projeto. No final da aula passada nós apresentamos essa ferramenta, o diagrama de rede de atividades. Se você tiver alguma dúvida sobre essa ferramenta, eu peço que você reveja a aula passada. No final da aula, nós desenhamos esses caminhos que são possíveis, de serem desenhados dentro do diagrama de rede e perguntávamos como esses caminhos poderiam nos ajudar a determinar a duração total do projeto. Tá? Bom, cada um desses caminhos a gente pode somar a duração das atividades envolvidas e ter uma duração total associada ao caminho. Por exemplo, o caminho ABDF, a gente vai somar a duração das atividades A, B, D e F, e assim a gente vai ter a duração total do caminho azul. E podemos fazer o mesmo com o caminho amarelo e o caminho vermelho. Só há esses três caminhos possíveis aí nessa rede de atividades. Tá? E aí, nesse ponto aparece um conceito clássico importante em gerenciamento de projetos, que é o conceito do caminho crítico. Tá? O caminho crítico vai ser o caminho mais longo de todos esses três, ou de quaisquer total de caminhos que você tem em qualquer rede, qualquer diagrama de rede de atividades. Tá? O caminho mais longo será o caminho crítico. E o caminho crítico é o caminho que determina a duração mínima do projeto. O projeto não vai ser encerrado, concluído, antes da duração do caminho crítico, né? Exatamente por ser o mais longo. Certo? Outros caminhos mais curtos poderão até levar certas atividades acabem mais cedo, mas o caminho crítico vai determinar as atividades que vão estar sempre em execução, estarão em execução sequencialmente até o final do projeto. Nós vamos seguir com um exemplo que vai determinar o caminho crítico dessa rede de atividades, que vai ficar mais claro para vocês o conceito. Mas antes a gente precisa definir mais algumas coisas. Primeiro a gente precisa definir o que é folga. Tá? Bom, folga, como o próprio nome indica, é o tempo que uma atividade pode atrasar sem comprometer o prazo do projeto. Sim, é possível que uma atividade se atrase, dure mais do que o estimado e ainda assim o prazo do projeto oficial, o prazo oficial do projeto não seja alterado. Isto ocorrerá se essa atividade tiver folga. E se esse atraso for menor ou igual a essa folga. Tá certo? Então, algumas atividades terão folga. Significa que, numa eventualidade, né, se houver um atraso não previsto, existe uma margem de manobra aí para atrasar, para absorver esse atraso no cronograma sem que isso impacte o prazo total. Mas outras atividades não terão nenhuma folga. E essas, quaisquer atrasos nessas atividades, serão refletidos imediatamente e diretamente no prazo do projeto. Então é importante ter esse conceito de folga em mente. A notação que nós vamos usar para um diagrama de rede mais completo, tá certo? Envolve aquelas caixinhas para cada atividade, então tem um identificador da atividade, que no nosso exemplo nós simplesmente utilizamos as letras de A a F, mas você pode montar qualquer sistema de identificação. Dentro da caixinha você tem no outro extremo a duração da atividade, seja qual for a unidade de tempo que você está utilizando, desde que ela seja uma unidade de tempo a mesma unidade de tempo em todas as atividades, de uma maneira consistente. E nós vamos determinar depois a folga de cada atividade, e ela será registrada como um número no centro da caixinha. Já adiantando que a folga é algo que nós vamos calcular, não é algo que a gente atribua, ela é resultado da maneira como o projeto está organizado. Bom, nós vamos ter ainda mais 4 informações. Nós vamos ter
as primeiras datas de início e as últimas datas de início. Primeira data de início e última data de início de cada atividade, tá bom? E as primeiras datas de término e a última data de término de cada atividade. Ou seja, nós vamos começar a dar uma cara de cronograma a partir do diagrama de rede. Tá? Eu vou explicar no próximo slide o que é esse PDI, PDT, UDI e UDT. A sigla é isso que eu acabei de falar, primeira data de início, primeira data de término, na parte de cima, última data de início, última data de término, na parte de baixo. Ok? Então, essa é a notação de um diagrama de redes quando ele estiver completo. Tá? O que eu mostrei a vocês até agora foi um diagrama de rede incompleto, basicamente com a identificação das atividades e as dependências. Tá? Mas um diagrama de rede completo terá mais informações além dessas, que são justamente essas que estão postas aqui. Então, as primeiras datas de início e de término é o que nós chamamos das datas mais cedo. São as datas mais cedo que aquela atividade poderá iniciar e terminar. Certo? São as primeiras datas, as mínimas datas. Ok? Você não vai poder começar essa atividade antes daquela data, por questão das dependências, isso vai ficar mais claro. Assim como você também não vai conseguir terminar aquela atividade, se todas as durações estimadas forem respeitadas, você também não vai conseguir terminar aquela atividade antes daquela data mais cedo. Tá bom? Nós vamos calcular as datas mais cedo com uma varredura do diagrama da esquerda para a direita de maneira muito intuitiva, ou seja, da primeira atividade, atividade A, para o fim em direção à atividade F. Tá? As datas mais cedo vocês vão interpretar que são bem intuitivas, é como se fosse o calendário normal que nós estamos acostumados. Por quê? Porque em geral a gente trabalha com as datas mais cedo possíveis de execução de cada atividade. Okay? Para calcular a primeira data de término, você usa a primeira data de início mais a duração menos 1. Ok? Eu já vou mostrar no exemplo que você vai transpondo essas primeiras datas de término também como primeiras datas de início das atividades subsequentes. É bem lógico isso aqui. Com o exemplo vai ficar mais claro, mas é importante vocês entenderem o conceito. As datas mais tarde, elas são um pouco menos intuitivas. Nós vamos varrer o diagrama da direita para a esquerda, ou seja, do fim da última atividade para o início, para a primeira atividade. A gente vai voltar no diagrama e vamos calcular as datas mais tarde. Datas mais tarde vão ter a ver com a folga. Datas mais tarde são as máximas datas que você pode iniciar e terminar uma atividade sem que ela atrase o projeto. Portanto, as datas mais tarde, elas vão ser o benefício da folga, se a folga existir. Tá bom? Também através do exemplo vai ficar mais claro. A última data de término menos a duração da atividade mais 1 vai nos dar a última data de início. E através tanto dessa equaçãozinha, desse algoritmozinho, como desse, vocês vão ver que a gente consegue calcular todos os PDIs, PDTs, UDIs e UDTs. Tá bom? Vamos para o exemplo. Muito bem, nós vamos dar sequência ao exemplo desse conjunto de atividades que a gente tem apresentado, 6 atividades com essas relações de dependência. Nós vamos dar sequência atribuindo agora durações a essas atividades, de forma que a gente possa efetivamente calcular um cronograma com base no diagrama de rede e extrair algumas informações interessantes sobre a execução desse, vamos supor, desse pacote de trabalho composto por essas 6 atividades. O primeiro passo em qualquer cronograma, como nós já colocamos antes, vai ser justamente a informação de duração das atividades que nós vamos colocar aqui do lado direito, dentro das caixinhas das atividades. Tá? Vamos associar, supor que esses números representem semanas.
Ok? Essa duração, obviamente, a unidade de tempo pode ser qualquer unidade de tempo que você julgue relevante para o projeto. Vamos supor, a guisa de exemplo, que sejam semanas. Então, a atividade 1 dura uma semana, a atividade A, né, dura uma semana, a atividade B 3 semanas e assim por diante, né? Atividade E, até a atividade F, que tem uma duração de 3 semanas. Então, nós passamos por uma etapa de estimativa de duração das atividades, tá? Com base nas informações disponíveis, a complexidade das atividades, os recursos disponíveis, né, da experiência da equipe, se chega a uma estimativa de duração dessas atividades. Então, estão colocadas, portanto, as informações que são fundamentais, é um ponto de partida essencial de qualquer cronograma, a duração de cada atividade, além das relações de dependência que já estão postas aí nesse diagrama. O passo seguinte é nós começarmos a calcular as datas propriamente ditas, tá certo? E nós vamos começar esse cálculo de datas usando a abordagem das datas mais cedo, pois elas são as datas intuitivas que nós queremos buscar alcançar em qualquer cronograma. Nós queremos buscar alcançar o início cedo e a conclusão cedo de todas as atividades. Tá? Ele também é o algoritmo mais intuitivo, porque a gente vai varrer o cronograma, varrer o diagrama de rede, melhor dizendo, da esquerda para a direita, que é o sentido normal de execução sequencial das atividades. Então, vocês vão poder recordar o algoritmo de cálculo da PDI e da PDT, né? A primeira data de início e a primeira data de término, que está no slide anterior. Então, com base nas durações das atividades, nós vamos agora aplicar o algoritmo de cálculo das datas mais cedo, a primeira data de início e a primeira data de término de cada atividade. Tá bom? Você vai observar que nesse raciocínio nós vamos varrer o diagrama de rede de maneira intuitiva da esquerda para a direita, certo? Portanto, seria, digamos, a sequência natural de execução das atividades, né? Começando pela primeira atividade cronologicamente prevista, que é a atividade A, até a última atividade cronologicamente prevista, que é a atividade F de faca, em função das dependências que foram estabelecidas. Nós vamos arbitrar que a atividade A, que é a primeira atividade do projeto, ou seja, a atividade que não tem nenhuma antecessora, ela inicia na semana de número 1, ok? E nós vamos aplicar, então, o algoritmo de cálculo da primeira data de término, que é igual à primeira data de início mais a duração menos 1. Portanto, no caso da atividade A, a primeira data de término é igual a 1 mais 1 menos 1, que dá 1. Vocês podem estranhar um pouco o fato da atividade A iniciar e terminar na semana 1, mas não tem nada de muito estranho, não. Suponha, se nós pensarmos em dias que compõem a primeira semana, a atividade A ela inicia na segunda-feira e, como ela só dura uma semana, ela conclui na sexta-feira dessa mesma semana. Uma semana útil, né, de 5 dias. Portanto, a atividade A inicia e termina na primeira semana, já que a duração dela é nesta própria única semana de duração. A atividade B e C depende da conclusão da atividade A. Portanto, B e C só podem iniciar na semana 2, a semana seguinte à conclusão de A. Aplicamos o algoritmo, né? 2 mais 3 menos 1. Atividade B conclui na semana 4, atividade C conclui na semana 3. A atividade D é um pouquinho diferente porque ela depende de duas atividades antecessoras. Ela depende da conclusão de B e da conclusão de C. Né? Ela só pode iniciar com a conclusão de B e C. Portanto, basta a gente ver qual das duas ou mais atividades antecessoras termina por último. Vai ser essa atividade que termina por último que vai determinar a primeira data de início da atividade sucessora, no caso a atividade D. Entre a B e a C, a atividade antecessora que demora mais, que termina por último, é a atividade B, que termina na semana 4. Né? Portanto, a atividade D só pode iniciar na semana seguinte, na quinta semana. Ainda que a atividade C termine na terceira semana. Mas, como a atividade B termina na quarta semana, a atividade D não pode começar antes da semana 5. Ok? A atividade E não há nenhum problema, ela só depende da atividade C, portanto, ela pode começar na semana subsequente ao fim da atividade C, ela pode começar na semana 4. Calculamos a
primeira data de término de D, a primeira data de término de C. Vamos para a última atividade, atividade F, que também tem duas antecessoras, e novamente nós vamos buscar aquela que tem a primeira data de término mais tarde, no caso a atividade D, termina na semana 9, portanto a atividade F só pode iniciar na semana 10, não antes disso. E a atividade F, portanto, calculando a primeira data de término, 10 mais 3 menos 1, a atividade F, portanto, termina na semana 12. Veja, então, aqui que nós temos uma previsão já de duração do projeto de 12 semanas, que é o término mais cedo possível da atividade F. Então, essa varredura das datas mais cedo nos permitiu calcular a duração do projeto. Então, aqui nós já temos um cronograma. Nós temos todas as atividades listadas, com as respectivas durações, com as datas de início e fim de cada atividade e com a data final de conclusão do projeto, que nesse caso dura, do projeto, no caso do pacote de trabalho, digamos assim, que no caso dura 12 semanas. Bom, nós vamos agora aplicar o algoritmo das datas mais tarde. Certo? Esse algoritmo é um pouco menos intuitivo, porque a gente vai varrer o diagrama do fim para o início. Vamos começar aqui pela atividade F, certo? E vamos voltando da atividade F para a atividade A. O objetivo desse algoritmo é a gente identificar as folgas, que eu já defini no slide anterior, certo? As folgas são uma informação muito importante, tá? Que a gente vai explorar na sequência. Tá? Mas nesse momento vamos nos preocupar em rodar o algoritmo das datas mais tarde. Tá bom? Então, para começar, então, nós pegamos aqui a atividade F e nós vamos precisar definir a última data de término da atividade F. Ok? Está aqui ela. A última data de término da atividade F, que eu simplesmente copio a PDT, a primeira data de término da atividade F. Simplesmente eu copio, tá, daqui para cá. Por quê? Porque eu não quero, na verdade, com esse algoritmo, eu não estou pretendendo ampliar o prazo do projeto. Não é isso. O prazo do projeto, na verdade, já foi definido. Ele é de 12 semanas e ele foi definido na rodada anterior das datas mais cedo. A gente não quer alterar essa data de término de 12 semanas, a duração de 12 semanas, portanto, com a data de término na 12ª semana. Tá? Na verdade, nós vamos tentar identificar a existência de folgas dentro desse prazo, sem que o prazo seja alterado. Ok? A partir dessa informação, a gente basta agora seguir o algoritmo para calcular as datas, as últimas datas de início, né, as UDIs. Então, a UDI simplesmente é a UDT menos a duração, 12 menos 3 mais 1. Então, a atividade F, no caso, tem como última data de início a 10ª semana. E como você observa, não houve diferença, né? Não houve diferença. A atividade F ela tem todas as suas datas para par igual. A primeira data de início é igual à última data de início, a primeira data de término é igual à última data de término. Tá? Não tem problema nenhum. Nós vamos interpretar melhor esse número depois, mas vocês vão ver que em algumas atividades vai haver essa coincidência, mas em algumas atividades esses números irão ser distintos. Bom, seguindo agora, nós vamos aqui para as atividades D e E, né, que são as atividades antecessoras da atividade F. Bom, como a atividade F, a última data de início da atividade F é a semana 10, significa que a última data de término da atividade antecessora é a semana anterior. Né? Portanto, a atividade D ela pode terminar no máximo na semana 9 e a atividade E também, ela pode terminar na semana 9. Porque, como você vê, a atividade D terminando na semana 9, a atividade E terminando na semana 9 não impacta, né, a última data de início possível da atividade F, que é a semana 10. Tá certo? Tá bom? E aí a gente pode calcular agora a UDI da atividade D, né, raciocinando, 9
menos 5 mais 1. Okay? E da mesma maneira, 9 menos 2 mais 1, a gente tem aqui a última data de início da atividade E. E aí vocês começam a observar que no caso da atividade E, houve sim uma diferença. Né? Então, a primeira data de início e a última data de início da atividade E não são iguais. Da mesma maneira, a primeira data de término e a última data de término da atividade E também não são iguais. Tá? No caso da atividade D, ficou tudo igual, assim como era o caso também da atividade F. Não houve diferença aqui, né, como vocês estão vendo, entre as datas mais cedo e as datas mais tarde. Né? Mas, no caso da atividade E, houve sim uma diferença aqui. Tá? Então, por enquanto, o nosso objetivo aqui é rodar o algoritmo, nós vamos interpretar esses valores um pouco mais à frente. Então, se vocês seguirem o raciocínio agora, né, a atividade D, tem como última data de início a semana 5, tá certo? E ela tem duas atividades antecessoras, a B e a C. Né? Então, se a última data de início da atividade D é a semana 5, significa que a atividade B e a atividade C podem ter como última data de término a semana anterior, portanto, a semana 4. Certo? Então, a atividade B pode terminar na semana 4, a atividade C pode terminar na semana 4, sem que isso impacte, né, a última data de início da atividade D. Tá bom? Aplicamos o algoritmo e calculamos a última data de início de B e C, né, certo? E, no caso da atividade A, né, nós vamos pegar a última data de início, a menor última data de início, que é no caso a atividade B, que termina tem que iniciar na semana 2, né? E nós, portanto, vamos usar aqui essa semana 2 da atividade B como referência para informarmos que a última data de término da atividade A precisa ser a primeira semana, não pode ser mais do que a primeira semana, porque se for mais do que a primeira semana, vai violar a semana 2 aqui da atividade B, né? Ainda que não a C. Mas, nesse caso, quando a atividade antecessora tem duas sucessoras, você vai escolher o mínimo, né? A mínima última data de início, no caso, a semana 2. Tá certo? No caso, então, a semana 1 fica sendo a última data de término e, aplicando o algoritmo, a atividade A também tem como última data de início a semana 1, de maneira que a atividade A, como a gente está vendo aqui, né, da mesma maneira que a atividade B, D e F, todas elas têm a situação em que todas as datas, o par de datas mais cedo de início e o par de datas mais tarde de fim, né, são equivalentes. Então, a primeira data de início, última data de início, primeira data de término e última data de término, par a par, né? No caso das atividades A, B, D e F, elas são idênticas. Mas no caso das atividades C e E, tem diferença. Nós precisamos agora interpretar esse resultado. O que vocês fizeram aqui, basicamente, foi rodar um algoritmo relativamente simples. Tá? E vocês provavelmente devem estar já imaginando que existem softwares que fazem esses cálculos de forma automática, até porque não é um cálculo complicado, é um cálculo relativamente simples. Né? E bingo, verdade, é importante que vocês entendam os algoritmos, entendam como interpretá-los, mas evidentemente que os softwares de apoio à gestão de projetos fazem esses cálculos para você. Você lança as datas, as durações, e ele vai calcular a primeira data de início, primeira data de término. Né? Você lança a data de início, você lança as durações e as dependências das atividades, e o algoritmo, esses dois algoritmos são rodados automaticamente e vão ser preenchidas essas informações adicionais. Tá bom? Então, até o momento, veja, só recapitulando, nós identificamos 6 atividades que compõem esse pacote de trabalho. Primeiro passo. Segundo passo, nós identificamos as relações de dependência entre essas atividades, ou seja, quem depende da conclusão de quem,
quem só pode iniciar depois da conclusão de qual atividade. Tá certo? As relações de dependência foi o segundo passo. No terceiro passo, nós estimamos a duração das atividades. Tá certo? No quarto passo, nós fizemos o algoritmo de datas mais cedo, que é bastante intuitivo, e esse algoritmo ele já nos dá a duração do projeto. Tá certo? Mas ainda fica faltando uma última informação que é importante e que só vai ser viabilizada a descoberta dessa informação com esse último passo, que é o algoritmo das datas mais tarde, que é o algoritmo um pouco menos intuitivo, em que a gente faz a varredura do diagrama do fim para o início, que é a atividade de folga, a informação de folga, tá certo? Que é o que nós vamos ver no próximo slide, que nós podemos obter a partir dessas informações agora completas, o diagrama está completo, você vê que cada atividade tem 5 informações, 6 informações, né? O label da atividade em si, a duração e 2 datas mais cedo em cima e 2 datas mais tarde embaixo. Com esse conjunto de informações, a gente agora pode deduzir a última informação importante de cada atividade, que é a folga de cada atividade. Nós já tínhamos definido o que é folga, né? A folga é o tempo que uma atividade pode atrasar, né? Sem comprometer o prazo do projeto. Tá? Veja que essa é uma informação bem importante, né? Porque é um atraso que não compromete o prazo. Na prática, é um atraso localizado de uma atividade que não tem impacto sobre o projeto. Né? Pode parecer um pouco contraintuitivo, né? Mas espera aí, professor, como é? Uma atividade atrasa e o projeto não atrasa? Exatamente. Pode acontecer que uma determinada atividade tenha folga. Significa que ela pode atrasar sem que o projeto seja atrasado. Como é que eu calculo a folga? A folga é simplesmente o resultado da subtração da última data de início menos a primeira data de início, ou vai dar o mesmo resultado, a última data de término menos a primeira data de término. Tá? Veja, faz sentido essa definição. Né? Eu estou calculando a diferença entre a última data possível de início de uma atividade e a sua primeira data possível de início. Você nunca vai conseguir começar a atividade antes da PDI, mas você nunca deve terminar a atividade depois da UDI. E a mesma coisa você pode raciocinar em termos de PDT e UDT. Então, essa diferença vai te dar a folga. Quando a UDI e a PDI são iguais, a folga é igual a zero, a mesma coisa, a UDT e a PDT serão iguais, a folga é igual a zero, você está dizendo simplesmente que essa atividade não tem essa diferença, ela não tem essa folga disponível. A UDI e a PDI são iguais, a UDT e a PDT são iguais. Você não tem margem de manobra. Está entendendo? A atividade ela tem que começar numa data específica, não pode ser antes nem depois, e ela tem que terminar numa data específica, não pode ser antes nem depois. Atividades de folga zero. Nós vimos agora há pouco no slide anterior que algumas atividades têm justamente essa situação. A UDI e a PDI iguais, UDT e PDT iguais. A gente já antecipa que essas atividades têm folga zero. Algumas atividades, no caso a gente viu também, já não é verdade. Existe uma diferença entre UDI, PDI, UDT e PDT. Tá? E aí nós temos uma definição que é uma das mais importantes de todo o gerenciamento de projetos, que é a definição de caminho crítico. Tá? Então, o caminho crítico é composto por atividades cujas folgas são zero. Então, as atividades cujas folgas são zero, elas vão compor um caminho crítico. Pode ter até mais de um caminho crítico num projeto, mas espera-se que haja pelo menos um caminho crítico. Né? Um conjunto de atividades cujas folgas são zero. E você está começando a entender por que é chamado de crítico. Se a folga é zero, então você não tem esse luxo aqui. Se a folga é zero, essa atividade não tem como ser atrasada sem que esse atraso comprometa o prazo do projeto. Então, atividades que estão no caminho crítico têm folga zero e se elas atrasarem, o projeto atrasa. Por isso, são chamadas atividades que compõem um caminho crítico.
Ele é crítico no sentido de que não há margem de erro, não há folga, não há sobra de tempo. Qualquer atraso nessas atividades será transferido automaticamente para um atraso global do projeto. Vamos ver então quais foram essas folgas do nosso exemplo. Veja, calculando a diferença entre esses dois números, ou esses dois, não vai, tanto faz, vocês vão ver que, né, não tem diferença. Nós vamos ver que as atividades A, B, D e F têm folga zero. A folga está indicada aí com esse número maior no centro da caixinha. A atividade C vai ter a folga de uma semana, 3 menos 2 ou 4 menos 3, e a atividade E uma folga de 4 semanas, 8 menos 4 ou 9 menos 5. Atividades A, B, D e F, em vermelho, por terem folga zero, constituem um caminho crítico. Atividades C e E, em verde, não fazem parte de caminhos críticos. Conclusão, atividades A, B, D e F não podem atrasar, sob pena, se a atividade A, ou B, ou D, ou F atrasarem, esse número aqui vai aumentar. Ou seja, a data de conclusão do projeto irá automaticamente aumentar. Se a atividade B atrasar uma semana, o projeto passará a terminar na semana 13. Se a atividade D atrasar 2 semanas, o projeto como um todo, essas 2 semanas que a atividade D atrasar, serão transferidas para cá. Passará então o projeto a terminar na semana 14 e assim por diante. Já a atividade C e E, elas têm folga. A atividade C tem folga de uma semana. O que é que isso significa? Isso significa que a atividade C pode atrasar uma semana sem que esse atraso se transfira para a duração do projeto. De fato, veja, a atividade C ela pode ser realizada na janela das semanas 2 a 3, mas ela também poderia ser feita numa janela uma semana posterior, na janela das semanas 3 a 4, e isso ainda assim não impactaria o resultado de 12 semanas do projeto. E a atividade E tem uma folga ainda maior, ela tem uma folga de 4 semanas. Né? Ela pode atrasar um mês praticamente, sem que isso se transfira para a duração do projeto. Tá certo? Ou seja, ela tem uma janela de execução das semanas 4 e 5, mas ela pode ter ainda uma última janela de execução lá na frente, nas semanas 8 e 9. Veja que essas são informações muito importantes, né, para que você tenha uma noção da margem de manobra que você tem para conduzir o cronograma do projeto. Isso vai te dar a informação, por exemplo, que as atividades A, B, D e F são muito importantes, elas são atividades de alto risco do ponto de vista do cronograma. É preciso ter muito cuidado com essas atividades, porque o atraso delas se transferirá automaticamente, né, para a duração do projeto. Enquanto que as atividades C e E podem até absorver um grau de risco um pouco maior, no sentido de que um eventual atraso em até um certo limite, claro, é absorvido sem maiores dificuldades. Então, pegando aqui a atividade C, como eu falei há pouco, né, ela tem 2 janelas de execução, né, ela tem a janela de execução das semanas 2 e 3, ó, segunda semana e terceira semana. Mas como ela tem uma folga de uma semana, a atividade C também pode ser executada nas semanas 3 e 4, sem problema para o projeto. Veja que isso é uma informação interessante para o gerente. Ele está tendo aqui uma margem de manobra para, se necessário, por alguma circunstância específica, ele trabalhar essa folga, essa flexibilidade na execução especificamente da atividade C e também, nesse caso do nosso exemplo, também na atividade E de Eva, né? Então, ou seja, conclusão, a atividade C ela pode ser executada no intervalo, e aí é que interessante, né, de 3 semanas, da semana 2, a semana 3 e a semana 4, ainda que a sua duração seja só de 2 semanas. Ok? Diante desse conjunto de informações, que é bastante, né, eu sugiro que vocês leiam o capítulo do livro correspondente a esse assunto com atenção, revejam essa videoaula,
refaçam as contas do diagrama de rede para ver se vocês compreenderam. Como eu disse, os algoritmos são simples, o computador vai fazer por você todos os cálculos, mas é importante que você entenda o fundamento técnico, conceitual desses algoritmos e como essa informação de folga é obtida e, principalmente, como ela pode ser utilizada. Tá bom? Com isso, vocês vão fazer o exercício do anexo 8 do livro-texto, que é um exercício justamente sobre diagrama de redes, que é um exercício de fixação desses conceitos, tá bom? E nós discutimos o resultado desse exercício numa das próximas aulas síncronas. Façam individualmente, mas podem em seguida discutir com os membros das equipes para comparar os resultados. A gente fica por aqui e discutimos essa e outras dúvidas sobre esse exercício e outras dúvidas na próxima aula síncrona. Até a próxima!